Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, agora repetindo a nossa aula de ontem, mas estaremos ao vivo no chat, tirando dúvidas com vocês, num bate-papo descontraído e informal, gerando conhecimentos sobre prevenção. Então assista a nossa aula e qualquer dúvida, estamos aqui, ao vivo com vocês, no chat agora. Bom dia ou boa tarde? Não sei. Eu ainda meio-dia. Não almocei, ou seja, bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Por que eu estou falando isso? Você que já almoçou bem? Ninguém passou mal ao seu lado? Ninguém engasgou? Daqui a pouco eu vou almoçar. E se alguém se engasgar do meu lado, o que é que eu vou fazer? Será que vai dar tempo para chamar alguém? Ou eu preciso me capacitar, ter conhecimento, tá? Para ajudar aquele que está do meu lado? Hoje pela manhã eu tive na nossa creche Joel Rogério, lá no Monte Cristo. E a nossa grande diretora Adriana me levou até o refeitório. Estava lá o refeitório cheio de crianças comendo um feijãozinho com arroz, carne, salada, estava muito gostoso. Cheio de profissionais de educação fantásticas. E eu olhei para aquilo ali, aquele ambiente, e pensei, e se uma criança se engasgar agora? Será que todos que ali estão sabem, ou um ou outro sabe? Então, por que é importante todos saberem? Porque aquele que se capacitou pode no dia não estar, ou na unidade, ou no restaurante, ou em qualquer lugar. Por isso que hoje estamos inaugurando um novo projeto. Educar e prevenir, minutos que valem uma vida. Charles, que sempre está conosco, hoje temos a Muyara, né, na nossa interpretação, e nós temos um convidado muito especial, que é o Marcos Lima, já esteve conosco em outros projetos, ele é especialista nesse assunto, e ele vai conversar com o Charles e vai demonstrar o que fazer numa situação dessa. Então, eu vou olhar daqui a pouco para eles, vou agora mudar de ambiente de transmissão e eu vou filmar os dois aqui do nosso lado. Vamos lá! Fazer a minha descrição, sou eu, Charles, um homem de cabeça raspada, estatura mediana, 1,75 m, sou com uma máscara botô, um óculos de grau circular, na cor verde, camiseta azul marinho da Escola do Mar. Ao fundo, tem o aparelho da Secretaria de Educação, com alguns dados estatísticos, tabelas, e ao meu lado, o professor Marcos Lima, um homem também de cabelos, né, grisalhos, máscara preta e camiseta também da Secretaria Municipal de Educação da Escola do Mar. Com satisfação, recebemos vocês, agradecemos a vocês, agradecemos o convite da Secretaria, as nossas intérpretes, e o Marcos Lima, nosso professor e instrutor de várias turmas de escolas de enfermagem, técnicos de enfermagem, equipes de medicina, no Corpo de Bombeiros, e aí por diante. Hoje vamos falar de engasgamento, objetivamente nesses 10 minutos. Como o professor Maurício falou, se nos depararmos no centro da cidade, se nos depararmos em um restaurante, em um bar, em um refeitório de escola, com um adulto, como podemos proceder? Professor Marcos, muito obrigado. Passo a palavra a você e a gente vai conversando. Nessa conversa, a gente introduz com a Lei Lucas, que é uma lei que aconteceu em homenagem a Lucas, uma criança, né, de aproximadamente 10 anos, naquela época, que numa saída de escola acabou se engasgando com um sanduíche, e a sua mãe labutou, buscou muito mais do que a vida do seu filho. Ela salvou e está salvando milhares, milhões de crianças e adultos em virtude dessa lei, que faz com que esse ensinamento seja manifestado, seja feito, apresentado em todas as escolas do ensino público, infantil, fundamental, privado, e por todos os locais, de uma forma, né, dentro da perspectiva e do contexto que cada um consiga a conceber. Falar mais devagar, né, para a interpretação também sair do seu ritmo. Marcos, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite.
E vou falar de um tema aí muito importante, né, como já bem frisado por todos aqui, que é o tema do engasgamento. Nós temos vou brevemente falar de fisiologia, nós compartilhamos uma via logo após a nossa garganta, e há um tubo que vai para frente e vai levar o ar que nós respiramos, né? Ele vai trazê-lo de volta também. E na parte de trás, nós temos uma via, o esôfago, que vai levar o alimento, né, para completar aí o seu processo digestório. Dessa forma, nós temos aí uma via comum, que é localizada ali na nossa garganta, também conhecida aí tecnicamente como faringe. E aí você mastiga, nós deveríamos mastigar aí pelo menos 30 vezes, né, algo praticamente impossível para as pessoas hoje, mesmo porque carece muita falta de aproveitar melhor o alimento, de aproveitar melhor o seu gosto, né? E as pessoas hoje acabam compartilhando a alimentação com a televisão, compartilhando o alimento com o telefone celular, e a gente deixa de sentir, né, parte do prazer aí da nossa alimentação. Então, durante aí esse processo, quando a pessoa vai engolir, ela precisa ter um alimento que já esteja digerido pela ação mecânica dos dentes e pela ação química da saliva. Esse alimento, então, ele passa a ser engolido e ele precisa passar pela via digestória de uma forma tranquila. Se esse mecanismo não funcionar bem, por erro nosso, né, de engolir rapidamente, sem a quantidade de mastigação, pode haver, então, aí o engasgamento, que vai obstruir a via digestória, mas principalmente vai obstruir a via aérea também, impedindo a passagem de ar. Em 1974, um médico americano chamado Henry Heimlich, ele desenvolveu uma manobra, que foi conhecida como a manobra que salva vidas, ou, em homenagem, né, à sua descoberta, como manobra de Heimlich. Essa manobra consiste em gerar uma tosse artificial, porque um dos mecanismos mais interessantes para desobstruir a via aérea é provocado pela própria tosse. E aí já vai uma lição. Quando nós vemos alguém que está tossindo, nós não devemos dar água, ou mandar que levante os braços, nem que dê 3 pulinhos. Na verdade, nós devemos dizer para que ela tossa realmente, que ela se sinta muito à vontade, porque isso é uma forma própria do nosso corpo de limpar as nossas vias aéreas. Então, muito importante, se a pessoa tosse, ela vai continuar tossindo. Agora, se ela não consegue tossir, porque o ar não passa, nós vamos fazer isso de uma forma artificial. Como? Empurrando um músculo que fica dividindo o nosso tórax do nosso abdômen para cima e fazendo com que a nossa estrutura pulmonar, que consegue guardar num adulto até 6,5 litros de ar, eu vou fazer com que esse ar ele possa ser expelido em velocidade. E aquilo que está lá no caminho possa, então, ser colocado para fora. Então, você imagina essa luva como se fosse um pulmão, e eu vou fazer manobras que vão amassar essa estrutura. E aí, quando eu amasso essa estrutura, esse ar vai ser pressionado e ele deve levar por um único ponto, né, em que há uma abertura, e essa abertura, né, nesse caso, ela estará obstruída aí normalmente por um alimento, né? Às vezes um alimento sólido, como também nos bebês existe a presença do alimento líquido. O próprio leite, ele marcadamente é uma das causas mais comuns da obstrução de vias aéreas em bebês que estão conscientes, né? Isso logo após aí a mamada. Nós temos que tomar todos os cuidados, né, relativos para que ele possa arrotar e para que ele possa ter um tempo em pé até que ele possa, então, reduzir a chance dele ter algum tipo aí de regurgitação. Sobre a manobra que nós fazemos, então, nós dividimos aí o organismo humano, né, em 3 grupos, o adulto, a criança e o bebê. O adulto é aquele que é o adolescente, né, do adolescente até a fase idosa, o idoso. Nós chamamos, então, do adulto. Nesse caso, a manobra de Heimlich, ou manobra de compressão abdominal, como ela também pode ser chamada, nós garantimos primeiro o fato de saber se realmente a pessoa precisa da manobra. E a forma mais interessante de saber disso é perguntando a ela. Se eu pergunto a alguém, você está engasgado, e a pessoa me responde falando algo ou tossindo, eu sei que ela não está engasgada. Então, se está tossindo, a gente continua estimulando a tosse. Vamos pegar o nosso ator. Nosso ator vai se aproximar aqui, tá? O professor Maurício estava almoçando, tranquilo, e, nessa situação, ele se engasgou.
Marcos, como ele vai abordar o secretário? Né? Primeiro detalhe. Primeiro, o reconhecimento, né? Então, como eu falei, tá tossindo, por favor, professor Tussa. Nós vamos estimular isso, continue tossindo. Então, vamos interferir nesse fenômeno. Agora, se ele está se alimentando, ele levanta, ele não consegue falar, ele não consegue tossir, rapidamente olhe para ele e pergunto: o senhor está engasgado? Se ele fala que estou, tá, a gente sabe que não está, né? Então, não precisaremos realizar essa manobra. Agora, se ele não consegue falar nada, aí nós detectamos que ele está engasgado. As pessoas fazem gestos, formas diferentes de representar esse engasgamento. Algumas pessoas vão levantar o braço, outras vão ficar impulsionando as costas. Então, é muito diferencial. Algumas pessoas colocam a mão no pescoço. Então, se eu suspeito, eu pergunto se está engasgado. Se a resposta não saiu, eu olho para a pessoa e digo para ela. Então, vou fazer uma manobra para lhe ajudar, evitando dessa forma que eu chegue repentinamente pelas costas, acabe assustando, né, a pessoa que está engasgada. E aí, após essa informação, vou fazer uma manobra para lhe ajudar. Eu venho para trás dele e vou colocar minha perna de apoio entre as pernas dele, para me dar uma segurança. E eu vou encostar o meu tórax nas costas dele, e agora eu vou abraçá-lo. Com a mão dominante, aquela mão que eu escrevo, ela vai ficar bem no centro da barriga. Marcos, eu quero que mostre a tua mão novamente, por favor. Volta. A mão que eu escrevo, a minha mão dominante, ela vai ficar fechada. Percebam que está liso aqui, não tem dedo ali para fazer a alavanca. Isso, e eu colocarei bem no centro da barriga. A outra mão, que é a mão de apoio, ela vai vir aberta para fazer uma ajuda, e agora eu vou fazer 2 movimentos num só. Um que vai entrar na barriga, vai rodar, e vai impulsionar o tórax para cima, através de um músculo aqui, em forma de cúpula, conhecido como diafragma. Não irei fazer essa manobra realisticamente, porque isso vai machucá-lo, né? Sem uma necessidade para o momento. Então, eu vou puxar para dentro e para cima. Vai fazer um J, né? Como a gente fala. Exatamente. Né? Então, para dentro e para cima, atingindo o diafragma, empurrando ele contra os pulmões e gerando aquela corrente de ar para livrar aquele objeto que está fazendo a obstrução das vias aéreas. Essa manobra, realizada no tempo certo, ela tem um grau de eficiência espetacular. Então, ela pode ser aí a grande diferença entre a vida e a morte de uma pessoa que está engasgada. Perfeito. Marcos, secretário, essa manobra nós temos profissionais da rede que já realizaram pós-capacitação e verificaram a eficácia dela. Se tivermos uma criança, agora, lembrando, né, o Marcos já botou, o adulto, né, vai da fase adolescente até a melhor idade, até o idoso. Tendo uma criança, o procedimento é semelhante? Como é que é a orientação, Marcos? Por favor. Bem. Para uma criança, nós adotamos, né, obviamente, bom senso em relação à nossa força, em relação à nossa impulsão. A nossa única dificuldade é assumir uma altura semelhante à da criança. Isso fará com que nós possamos nos ajoelhar atrás da criança. Vou pedir para o secretário ficar de joelhos, por favor, para simbolizar aqui uma criança menor. Nem precisaria mais. Da mesma forma, nós vamos notar essa criança que estava se alimentando, de repente levanta, ela começa a falar, e você nota que ela começa a assumir uns tons de azul, né? Ou ficar arroxeado. Dessa forma, você olha, menino, você está engasgado? E aí, se ele não responde, se ele não tosse, vou lhe ajudar. E aí, da mesma forma, você virar para trás dele. Vai ajoelhar. Vou ajoelhar. Bastão aqui. Né? Vou ficar aqui atrás dele. A mesma coisa, vou colar. Vou colocar a mão bem no meio da barriguinha. A outra aqui. E a manobra é para dentro e para cima, várias vezes, até que ocorra a desobstrução das vias aéreas da criança. Então, vamos lá. A semelhança entre as duas manobras, ela é muito próxima, elas são muito iguais. Vai mudar a intensidade da força e vai mudar a postura. Importante, né, que no adulto, o Marcos demonstrou ali, a coxa dele apoia as coxas
desse adulto, no caso de uma queda, no caso de um desmaio, no caso dessa pessoa se tornar inconsciente, ela está apoiada em suas coxas. Isso é fundamental para você efetuar esse treinamento. Mas agora vamos para a nossa cereja do bolo, vamos colocar assim, que seria a criança, o bebê, o lactente, a criança de colo, que é muito recorrente na nossa infância, que é muito recorrente na educação infantil, e que os nossos professores já estão preparados e desenvolvem esse tipo de treinamento, tanto na unidade, quanto na formação descentralizada e centralizada. Vamos lá, Marcos. Anatomicamente, nós temos algumas diferenças marcantes no bebê. A cabeça e a barriga, elas assumem um volume maior nessa época da vida. A cabeça pelo grande desenvolvimento do sistema nervoso central e a barriga pela produção de sangue, de vísceras, como o baço e como o fígado, né? E aí você percebe aquela barriga maior. Então, nesse caso, a manobra de Heimlich, ela vai assumir uma problemática, porque uma pressão no abdômen poderia levar a uma lesão dessas vísceras. Então, em vez de fazer a pressão no abdômen, nós vamos realizar as chamadas tapotagens. Então, eu vou pegar aquele bebê que parou de chorar, que está ficando roxinho, e eu vou posicioná-lo com as costas dele no meu tórax, até que eu venha e abra a boca dele, pressionando entre o maxilar e a mandíbula. Vou colocar esse bebê de cabeça para baixo, prendendo o meu braço contra o meu tronco, e eu devo ou sentar ou me ajoelhar. E de cima para baixo eu vou bater. Eu irei realizar tapotagens, né? 5 tapotagens. Normalmente, na segunda e na terceira, a gente já vai ver que o bebê começa a chorar e eu posso interromper a manobra. Se isso não ocorrer, eu protejo a cabeça dele e eu vou mudar de lado. Também vou travar a perninha dele. Com 2 dedos no centro do tórax, eu vou comprimir. Também realizando 5 manobras. E eu vou alternar entre as tapotagens e as compressões torácicas de 5 para 5. Outra manobra que tem um grau aí de eficácia extremamente importante. Perfeito. Observaram, né, na manobra do Marcos, que ele preserva a região posterior, como diz o nosso manezinho, da nuca da criança, região occipital da criança. O movimento, vou pedir para ele repetir o movimento, né? Ele é um movimento em direção às escápulas da criança e não em direção ao pescoço dela. Muitas vezes, né, acabamos divulgando e vendo literaturas e vídeos um pouco desatualizados que mostram dessa forma. Vai ajudar? Vai, mas nosso objetivo é preservar o máximo a integridade desta criança. Seria isso, Marcos? Seria isso. E um recado importante, 2 recados importantes, né? Na verdade, não guarde esse conhecimento para você, propague isso na sua escola e propague isso também na sua casa, entre os seus. Porque você imagina, você sabe realizar essas manobras e se a pessoa se engasga, você vai ter sucesso. O problema é do contrário, né? Você não ensinou essa manobra para as pessoas que moram com você, você se engasga e vai faltar aquela pessoa que poderia te ajudar. E uma mensagem muito importante de um programa americano diz o seguinte: pior do que a morte, aliás, só existe uma coisa pior do que a morte, é uma morte que poderia ser evitada. Então, essas manobras escritas nesse momento, elas vão evitar mortes, né? Esse é a grande sensação dos primeiros socorros. E o principal, né? A gente falou lá no começo, o acionamento do socorro. Rapidamente, 193, 192, Corpo de Bombeiros, SAMU. Percebeu, constatou, pede para que alguém rapidamente já acione o 193 e 192, os profissionais de emergência, para darem continuidade e orientarem essas manobras para leigos ou pessoas que estejam, né, emocionalmente abaladas pela situação. Então, reforçando, é fundamental saber o que fazer e saber quem acionar. Acionar o 193, o Corpo de Bombeiros, e o 192. Tranquilo? Esses números têm que estar com vocês.
E semana que vem eu vou virar aqui, mais uma vez agradecer o Marcos Lima, que disponibilizou esse tempo, a equipe do IGP, que liberou o mesmo para estar com a gente, agradecer ao Eduardo, que está nos bastidores, a Alessandra, a nossa interpretação, e passo para o professor Maurício, e já que a gente falou em 193, já que a gente falou em 192, vai falar onde estaremos semana que vem. Vamos voltar para cá, então. Voltando para cá. Pessoal, essa live é de uma riqueza extraordinária. Extraordinária. Eu recomendo vocês, todos que estão nos assistindo, compartilhar o link fica lá gravado. Eu quero agradecer a todos, compartilhem. Semana que vem, quarta-feira, 12h30, estaremos em uma nova live, Educar e Prevenir, minutos que valem uma vida. Estaremos diretamente lá no Corpo de Bombeiros. Eu agradeço o Marcos Lima, que é do nosso querido IGP, o Charles e toda a nossa equipe. Um abraço, um beijo no coração, e agora eu vou almoçar. Se tiver alguém ao meu lado, eu já vou saber o que fazer. Cidadão engasgou, eu sei o que fazer. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até quarta-feira que vem. Olá, estamos encerrando. Obrigado pela sua participação, uma ótima noite e convidamos para a próxima quarta-feira estarmos conosco novamente e falarmos sobre prevenção e primeiros socorros. Semana que vem estaremos lá no Bombeiro, juntamente com a nossa equipe. Tranquilo? Até quarta-feira e até amanhã na nossa aula do Mundo Real. Um abraço.